Capítulo 8. Justificação e intimidação. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controla sua língua. Provérbios capítulo 10, versículo 19, a Bíblia na linguagem de hoje. Charles Taze Russell, que fizera referência a si mesmo como porta-voz de Deus, morreu em 1916. Deixou para trás um legado de profecias relativas a datas das quais nenhuma teve os resultados preditos. Também deixou para trás milhares de seguidores confusos. O livro Luz, volume 1, publicado em 1930, página 194, descreve a situação do seguinte modo. Todos do povo do Senhor ansiavam por 1914, com uma expectativa jubilante. Quando essa data chegou e passou, houve muito desapontamento, vergonha e pesar, e o povo de Deus foi imensamente censurado. Foram ridicularizados pelo clero, principalmente pelos aliados destes, e apontados com desprezo por terem falado tanto sobre 1914 e sobre o que viria a acontecer, e não se cumprirem suas profecias. Com a passagem tanto de 1914 como de 1915, sem que houvesse a completa derrubada de todos os reinos e instituições humanas, sem que o reino de Cristo assumisse o domínio de toda a terra, sem que os ungidos passassem a vida celestial, nem houvesse a destruição de Babilônia Grande e a conversão de Israel ao cristianismo, tudo predito como devendo ocorrer em 1914, levantaram-se sérias dúvidas entre os adeptos da Torre de Vigia. Na realidade, houve o começo da Primeira Guerra Mundial, mas não resultou na anarquia mundial predita. Em outubro de 1916, pouco antes da sua morte, Russell, ao escrever um prefácio para a nova edição de O Tempo Está Próximo, procurou minimizar a importância do erro do que fora predito para 1914. O que segue é ilustrativo da abordagem adotada por ele. Abre aspas. O autor reconhece que apresenta neste livro o pensamento de que os santos do Senhor podem esperar estar com ele em glória no final dos tempos dos gentios. Este foi um erro natural no qual se pode cair, mas o Senhor o invalidou para a bênção do seu povo. O pensamento de que a Igreja seria ajuntada em glória antes de outubro de 1914 teve certamente um efeito muito estimulante e santificador sobre milhares, todos os quais podem consequentemente louvar o Senhor até pelo erro. Muitos, na verdade, podem expressar-se como estando agradecidos ao Senhor por não ter a culminação das esperanças da Igreja chegado no tempo esperado, e por termos como o povo do Senhor, mais oportunidades de aperfeiçoarmos a santidade e de sermos participantes com o nosso amo na apresentação adicional de sua mensagem a seu povo. Fecha aspas. Ao envolver Deus e Cristo nos erros cometidos, com Deus invalidando certas predições, provê-se uma saída muito conveniente de ter de arcar com a verdadeira responsabilidade de ter apresentado falsamente como datas de Deus, coisas que não eram datas de Deus, mas simplesmente o produto de especulação humana não autorizada. Acha-se mérito até em falsas predições por causa do efeito estimulante e santificador produzido, de modo que alguém possa louvar o Senhor até pelo erro. Essa abordagem deu margem a mais predições falsas com seu efeito estimulante. Fazer-nos lembrar as palavras de Deus apresentadas pelo profeta verdadeiro ao dizer: Ai dos que dizem que o bom é mal, ou melhor, abre aspas, ai dos que dizem que o bom é mal e que o mal é bom, os que põem a escuridão por luz e a luz por escuridão, os que colocam o amargo pelo doce e o doce pelo amargo. Fecha aspas. Entretanto, ele ainda vivia por alguns anos após a sua morte. Os seguidores de Russell mantinham-se esperançosos.
Quando a guerra acabou e as coisas começaram a se normalizar, a passagem de cada ano fazia com que surgissem mais dúvidas sobre a cronologia apresentada. Esta é a situação que o juiz Rutherford herdou. Ele foi eleito como presidente da sociedade em janeiro de 1917, na reunião anual da corporação. Ele tinha diante de si duas alternativas: retificar por meio da franca admissão do erro ou tentar justificar as predições de seu antecessor. Ele preferiu seguir o caminho da justificação. Agindo rapidamente para restaurar qualquer confiança oscilante por parte dos leitores de A Sentinela, Rutherford fez arranjos para um livro chamado O Mistério Consumado, que seria publicado em 1917, ano seguinte à morte de Russell. Este livro procurava transferir algumas das coisas esperadas em 1914 para 1918, fazendo-o por traçar um paralelo com o esmagamento da revolta judaica pelos romanos. A destruição de Jerusalém pelos romanos veio em 70, era comum, mas o fim da luta só aconteceu 3 anos e meio depois, no ano 73 era comum. Assim, acrescentou-se essa mesma quantidade de tempo ao outono de 1914 e o mistério consumado apontava agora para a primavera de 1918, com uma nova data de grande importância. As partes do livro aqui sublinhadas mostram que se predisse que ocorreria então. Ao lê-las, observe a linguagem usada e pergunte-se se estaria lendo no livro coisas que não estão lá, ao dizer que ele continha predições explícitas e suscitava expectativa que nunca foram cumpridas. Veja o que diz a página 62. Abre aspas. O mistério consumado. As informações apresentadas nos comentários sobre Revelação 2:1 prova que a conquista da Judéia só se completou no dia da Páscoa de 73, Anno Domini, e à luz dos textos bíblicos precedentes, provam que a primavera de 1918 terá um espasmo de angústia sobre a cristandade até maior do que o experimentado no outono de 1914. Examine a tabela das dispensações paralelas no livro Estudo das Escrituras, volume 2, página 246 a 247. Mudem o 37 para 40, o 70 para 73 e 1914 para 1918. E cremos que está correto o que se cumprirá com grande poder e glória. Marcos 13, 26. Era inteiramente impossível prever se o Nosso Senhor pretendia que 70 Anno Domini ou 73 Anno Domini deveria servir-nos de guia quanto ao tempo em que o Estado judaico chegou ao fim depois de outubro de 1915 haver passado. Além do mais, temos visto os prometidos sinais, na terra angústia das nações em perplexidade, os corações dos homens desvaneceram-se de temor por causa da expectativa dessas coisas que hão de vir sobre a terra, e temos as palavras do Senhor de que, ao haver presenciado essas coisas, o reino de Deus está próximo, às portas, e nossa redenção se aproxima. Lucas 21, 25 a 36, Marcos 13, 27 a 30. É possível que 1980, Anno Domini, marque o recolhimento de todos os do Israel natural, de seu cativeiro de morte. São exatamente 70 anos depois de 1910, a data em que o pastor Russell deu seu grande testemunho ao povo judaico no Hipódromo de Nova York. Veja a página 551. Mas, se o tempo das dores de parto de Sião nominal, Isaías 66, 8, será destinado a ocorrer na primavera de 1918, e se estamos agora a apenas um dia, um ano, deste evento mencionado pelo profeta, qual deveria ser nossa expectativa com relação ao sentimento do pequeno rebanho nesse ínterim? A dor de parto, simbólica na profecia acima, é uma referência ao grande tempo de aflição, as dores de parto que hão de vir sobre a igreja evangélica nominal, a grande Babilônia, da qual alguns são considerados dignos de escapar.
Fecha aspas. 1918 havia, portanto, de ver as nações da cristandade sofrerem um espasmo de angústia, maior do que o sofrido em 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial. Na realidade, esse ano presenciou o fim da guerra em um armistício. O livro predisse também que o restante dos ungidos e os últimos da classe de Elias passariam por sua mudança para o céu neste ano, conforme se relata na página 64. Abre aspas. 40 dias depois da ressurreição de Cristo, ocorreu sua ascensão ao céu. Isso confirma a esperança da glorificação da Igreja 40 anos, um ano por um dia, depois de despertar os santos de seu sono na primavera de 1878. Os 7 dias antes do dilúvio podem representar 7 anos, de 1914 a 1921, no meio de cuja semana de anos os últimos membros do Messias passarão através do véu. A classe da grande companhia será cortada por ocasião de seu final. O fato de que vemos a primeira metade dessa semana marcada de maneira tão distinta que nos leva a esperar mais 3 anos e meio de testemunho pela classe da grande companhia, pois essa parece ser a maneira do Pai Celestial realizar sua obra por semanas e meias semanas, desde o próprio início da criação até agora. O pacto com Abraão, 2045 a.C., cedeu na metade do período, 2081 anos de cada lado, entre a queda de Adão, 4127 a.C., e a conversão de Cornélio em 36 Anno Domini. A última observância do jubileu típico por Israel, 626 a.C., se deu na metade do período, 2500 anos de cada lado, desde o fim do dia de Adão, 3127 a.C., e o início dos tempos de restituição, 1874 Anno Domini. O cativeiro de 606 a.C. marca o início dos tempos dos gentios, na metade do período, 2520 anos de cada lado, entre o fim do dia milenar de Adão, 3127 a.C., e o fim dos tempos dos gentios, 1914 Anno Domini. O cativeiro 606 antes da Era Comum, ou melhor, antes de Cristo, marca um ponto na metade do período, 1845 anos de cada lado, entre a queda do homem, 4127 a.C., o seu pleno restabelecimento do favor divino, 2914 Anno Domini. A morte de Cristo, 33 Anno Domini, marca um ponto na metade do período, 3 anos e meio de cada lado, entre seu batismo, 29 Anno Domini, e a conversão de Cornélio, 36 Anno Domini. O despertar dos santos adormecidos, 1878 Anno Domini, deu-se exatamente na metade, 3 anos e meio de cada lado, entre o início dos tempos de restituição em 1874 e o encarceramento da chamada de cima em 1881. Nossa proposição é que a glorificação do pequeno rebanho na primavera de 1918 Anno Domini ocorra na metade dos períodos, 3 anos e meio de cada lado, entre o encerramento do tempo dos gentios e o fechamento da entrada celestial, 1921 Anno Domini. Fecha aspas. Similar à predição relacionada a 1881, essa também falhou. Talvez a linguagem mais forte tenha sido a usada nas predições da terrível destruição que deveria ocorrer às igrejas da cristandade e seus membros em 1918, com seus cadáveres espalhados por todos os lados e insepultos. As páginas 484 e 485 contêm 2 dos vários exemplos dessa profecia. Abre aspas. As igrejas deixam de existir. 24, 21, 24
capítulo 24, versículo 20 e 21. Então eu lhes respondi: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Dize à casa de Israel: Assim disse o Senhor Deus: Eis que profanei meu santuário, a excelência da vossa força, o desejo dos vossos olhos, e aquilo de que se apieda a vossa alma, e vossos filhos e vossas filhas, a quem abandonastes, cairão pela espada. Deus dá o motivo. Era semelhante a um quadro ou parábola de que deve acontecer a cristandade. Até 1878, a igreja nominal foi, de certo modo, o santuário ou templo de Deus, mas deste tempo em diante, culminando em 1918, ele tem estado a eliminá-la com um golpe ou praga de doutrinas errôneas e práticas divinamente permitidas. A igreja era a força da cristandade em torno da qual se centralizava sua vida, e volta do que erigia-se suas instituições. Era o desejo dos olhos das pessoas aquilo que todos os cristãos amavam. No entanto, Deus estava prestes a tornar manifesta a profanação em que o excessivo zelo religioso tinha transformado a igreja cristã, e feito com que as organizações eclesiásticas se tornassem para ele como um morto, uma coisa impura que não devia ser tocada ou lamentada. E os filhos da igreja perecerão pela espada da guerra, da revolução e anarquia, e serão levados a ver, pela espada do Espírito, que perderam sua esperança de vida no plano espiritual, que a porta está fechada. Capítulo 24, versículo 22. E farei como tenho feito, não encobrirei vossos lábios, nem comereis o pão dos homens. Tão universais e pavorosas serão as aflições que os mortos jazerão literalmente sem serem enterrados ou lamentados. Não pode haver nenhum pesar pelos mortos em tempo em que os sobreviventes são subjugados por aflição pior do que a morte. O pastor Russell morto, mas falando outra vez. Capítulo 24, versículo 25 e 26. Também tu, ó filho do homem, não será no dia em que tirarei deles a tua força, a alegria da sua glória, o desejo de seus olhos e aquilo em que fixam suas mentes, e seus filhos e suas filhas, que virá a ti aquele que escapar nesse dia para fazer com que ouça com teus ouvidos? Também, no ano de 1918, quando Deus destruir as igrejas em escala total e os membros da igreja aos milhões, será nesse dia que qualquer que escapar se voltará para as obras do pastor Russell, para aprender o significado da queda da cristandade. Capítulo 24, versículo 27. Naquele dia, tua boca se abrirá para aquele que escapar, e tu falarás e não ficará mais mudo. E serás um sinal para eles, e saberão que sou o Senhor. A voz do pastor Russell tem estado silenciada pela morte. Sua voz está, falando-se de maneira comparativa, muda quando ao que acontecerá. No tempo da revolução e anarquia, ele falará e não ficará mais mudo para aqueles que escaparem da destruição nesse dia. O pastor Russell será um sinal para eles, falará a eles a verdade a respeito da designação divina da calamidade, à medida que consultarem os livros dele, espalhados ao número de 10 milhões por toda a cristandade. Suas palavras serão um sinal de esperança para eles, habilitando-os a ver o lado brilhante da nuvem e a aguardar com antecipação o reino glorioso de Deus a ser estabelecido. Então conhecerão o Senhor. Fecha aspas. Não apenas as igrejas da cristandade, mas também seus governos enfrentariam a catástrofe e o completo esquecimento. Página 513. Abre aspas. A cristandade não deve perdurar. Capítulo 31, versículo 34. A fim de que nenhuma de todas as árvores próximas às águas se exaltem pela sua altura, nem as que brotam suas copas em
espessos ramos e nem mantenham suas árvores sua altura, todas as regadas pela água, pois estão todas entregues à morte, a partes baixas da terra, no meio dos filhos do homem, com os que descem a cova. Nenhum outro sistema terreno pode seguir seu exemplo orgulhoso, pois todos eles estão entregues como sistemas à morte, a um lugar de desonra entre a camada mais baixa da sociedade. Capítulo 31, versículo 15. Assim disse o soberano Senhor: no dia em que desceu à sepultura, causei uma lamentação. Cobri a profundeza por sua causa e impedi as enchentes e as grandes águas foram detidas. E por sua causa fiz com que o Líbano pranteasse e que todas as árvores do campo desfalecessem por causa dele. No ano de 1918, quando a cristandade como sistema descer ao esquecimento, Seol, e ser sucedida por repúblicas revolucionárias, Deus causará lamentação. Ele segurará e retardará por um curto período as ondas ameaçadoras da anarquia. Ele fará com que as nações planteiem por causa da cristandade, e que todos os sistemas feitos por homens, árvores do mundo, campo, se tornarem fracos por causa da queda deles. E 392, 372. Capítulo 31, versículo 16. Fiz tremer as nações diante do som da sua queda, quando eu o lancei no inferno, Seol, junto com os que desceram a cova, e todas as árvores do Éden, as escolhidas e as melhores do Líbano, todas as irrigadas serão consoladas nas partes baixas da terra. Deus fará tremer as nações com revoluções gigantescas, ao lançar a cristandade mundana como sistema organizado no esquecimento, como fez os judeus na parábola do rico. Capítulo 31, versículo 17. Desceram também junto com ele ao inferno, Seol, aos que são mortos pela espada, e os que estavam em seu galho e moraram sobre sua sombra no meio dos gentios. Mas elas também descerão ao esquecimento, Seol, e 392, 372, com a cristandade bem como os que eram seu poder, que moravam sob sua proteção entre os povos. Fecha aspas. Todas essas coisas foram preditas para o ano de 1918. Nenhuma delas aconteceu, mas o livro também predisse eventos estupendos para o ano de 1920. As revoluções gigantescas, que deviam começar em 1918, alcançariam o clímax em 1920, com o desaparecimento de todos os tipos de governos organizados. Diz a página 258. Abre aspas. Capítulo 16, versículo 20. E toda a ilha fugiu. Até as repúblicas desaparecerão no outono de 1920. E não se acharam os montes. Todos os reinos da terra passarão, serão tragados pela anarquia. Capítulo 16, versículo 21. E caiu sobre os homens. Em grego, os homens, os adoradores da fera e da sua imagem. E o clero. Uma grande saraiva do céu. A verdade, compacta, chegando com força esmagadora. Uma declaração concludente de como o 7º volume dos Estudos das Escrituras parece aos adoradores da fé e da sua imagem. Revelação 1:19, Isaías 28:17, 30, capítulo 30, versículo 30, Ezequiel 13:11, Josué 10:11. Cada pedra pesando cerca de 1 talento. 51,25 quilos, Malaquias 3:10. Outra visão do 7º volume dos Estudos das Escrituras, conforme parece aos adoradores da fera e da sua imagem, se encontra na última das pragas egípcias, a morte do primogênito. Êxodo capítulo 11 e 12. Tão logo ocorreu essa praga aos egípcios, todos do faraó para baixo estavam ansiosos para apressar a partida do visitante e dispostos a entregar todas as joias de prata, a grande companhia, e as joias de ouro, o pequeno rebanho. Com relação à afirmação que diz,
Não existia uma casa onde não houvesse um morto. Admite-se que, no caso de alguma seita ter saído passada por alto na lista citada nos comentários sobre os capítulos 8 e 9, a omissão não foi intencional e será corrigida em edições futuras. Os 3 dias nos quais as hostes de Faraó perseguiram os israelitas no deserto representam os 3 anos de 1917 a 1920, tempo no qual os mensageiros de Faraó serão tragados pelo mar da anarquia. As rodas se soltarão de suas carroças, organizações. Fecha aspas. Dessa maneira, até os elementos radicais que haviam de produzir as revoluções na cristandade em 1918 e dar origem aos governos trabalhistas e socialistas deviam ver esse movimento enfrentar sua extinção. Isso se daria porque, mesmo enquanto esses movimentos estavam destinados a provocar a queda dos governos existentes da cristandade, eles mesmos seriam derrubados pelos anarquistas em 1920. Veja a página 542. Abre aspas. O mistério consumado. Ezequiel, capítulo 35. Sobre a expectativa religiosa e a cristandade com ira e furor, e com ciúme odioso, assim fará Deus a ordem de coisas socialista e trabalhista. Do mesmo modo como eles ajudaram a destruir a cristandade, serão eles mesmos destruídos pelos anarquistas. Capítulo 35, versículo 13. Deste modo, vós vos jacteis com vossa boca contra mim e multiplicastes vossas palavras contra mim, e eu as ouvi. Os movimentos socialistas e assemelhados, enquanto falam ferozmente contra o capitalismo e secretamente contra o cristianismo, estão, na verdade, falando contra uma ordem permitida por Deus e na qual Deus estava, ao morar por meio de seu Espírito Santo em tais cristãos verdadeiros, enquanto estavam no sistema. Ao expressarem a determinação de guiar o mundo para fora da escuridão, das más condições econômicas, sociais e políticas, jactam-se em saber contra Deus por ter a presunção de realizar aquilo que Deus havia planejado previamente para ser feito pela sua fiel igreja e que é absolutamente impossível de ser realizado por qualquer instrumento inferior. Deus não deixará passar despercebidas as palavras dos socialistas, sindicalistas, trabalhistas e etc. Ele as escutará e se lembrará delas visando uma justa retribuição. Capítulo 35, versículo 14. Assim diz o Senhor Deus, quando toda a terra regozijar, eu causarei desolação. Quando os tempos de restituição de todas as coisas ocorrerem, uma das coisas que não será restaurada será o movimento socialista trabalhista. Quando toda a sociedade se regozijar na nova ordem de coisas estabelecidas por Deus, o Estado socialista terá sido então desolado completamente e para sempre. Capítulo 35, versículo 15. Como te regozijaste diante da herança da casa de Israel, por ter sido desolada, assim farei a ti. Será desolado, ó monte Seir, e todo o Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Assim como os apóstatas de mentalidade carnal do cristianismo, aliando-se aos radicais e revolucionários, se regozijarão diante da herança da desolação que virá a ser da cristandade depois de 1918. Assim, fará Deus ao movimento revolucionário triunfante. Será completamente desolado, mesmo toda ela. Não sobreviverá nenhum vestígio dele nas ruínas da anarquia mundialmente abrangente no outono de 1920. Revelação, capítulo 11, versículos 7 a 13. Fecha aspas. A anarquia mundialmente abrangente no outono de 1920, apesar de toda a linguagem impressionante e impactante e da certeza das afirmações, nada disso aconteceu.
Como no caso de 1914, as novas datas de 1918 e 1920 passaram sem o espasmo de angústia sobre a cristandade, sem a derrubada de seus governos, sem a destruição de suas igrejas ou a transferência dos ungidos para o céu que foram preditas. Em vez disso, 1918 presenciou o presidente Rutherford e 6 outros destacados diretores da sociedade julgados e sentenciados à prisão, sob acusação de tempo de guerra de que o livro O Mistério Consumado e outras publicações continham declarações sediosas. No ano seguinte, 1919, foram libertados e exonerados de todas as acusações. Assim, estavam livres para observar 1920, ano em que, na estação do outono, todas as repúblicas e todos os reinos da terra seriam tragados pela anarquia, de acordo com o mistério consumado. Naquele ano foram, todavia, desenvolvidas e proclamadas novas predições. Sem nem mesmo deixar 1920 passar, apresentou-se agora uma nova data a ser ansiosamente esperada. Milhões que agora vivem jamais morrerão. Não enviei os profetas, no entanto, eles mesmos correram. Não falarei com eles, no entanto, eles mesmos profetizaram. Jeremias, capítulo 21, versículo 21. Em 1920, o presidente da Torre de Vigia, Rutherford, publicou um folheto intitulado Milhões que agora vivem jamais morrerão. Essa frase atraente é ainda usada até hoje pela organização. Naquela época, entretanto, baseava-se em uma nova predição que o presidente da Torre de Vigia havia desenvolvido. A base da afirmação de que milhões que agora viviam, então jamais morreriam, estava ligada a uma nova data, 1925. Observe o que dizem as partes sublinhadas do folheto nas páginas 110, 111 e 112 com relação a este ano. Quando Deus os guiou durante 18 séculos, era um novo típico representativo. Sua lei era simbólica, representando coisas maiores e melhores no futuro. O Senhor ordenou a Moisés inaugurar o sistema do sábado no ano em que Israel entrou na terra de Canaã, 1575 anos antes de Cristo. Levítico 25, do 1 ao 12. O que cada 50º ano seria celebrado o júbilo. Isso foi realizado no 10º dia do 7º mês, o dia da expiação. E santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade por toda a terra, a todos os habitantes, e há de ser um júbilo para vós, e voltará cada um para as suas possessões, e voltará cada um para a sua família. Outras escrituras mostravam que haviam de guardar 70 júbilos, Jeremias 25:11, 2 Crônicas 36, 17 a 21. Simplesmente, calculando esses júbilos, chegamos ao seguinte fato importante. 70 júbilos de 50 anos, cada um dará o total de 3.500 anos. Este período de tempo principiando 1575 anos antes da era Christian. Naturalmente, terminará no outono do ano de 1925, data esta na qual termina o tipo e o grande protótipo se iniciará. Qual então será o acontecimento que devemos esperar? Pelo tipo, deve haver completa restauração, portanto, o grande protótipo marcará o princípio da restauração de todas as coisas. A coisa principal a ser restituída é vida à raça humana, desde que outras escrituras definitivamente estabelecem o facto de que Abraão, Isaac e Jacob ressuscitarão e outros fiéis antigos, e que esses seriam os primeiros favorecidos, podemos esperar em 1925. A volta desses homens fiéis de Israel, ressurgindo da morte e completamente restituído à perfeição humana, os quais serão visíveis e reais representantes da nova ordem de coisas na terra.
Uma vez estabelecido o reino do Messias, Jesus e sua igreja glorificada, a qual constitui o Messias, esses ministrarão as bênçãos ao povo, aos quais por tanto tempo estão esperando e orando. E quando chegar esse tempo, haverá paz e não guerras, segundo a bela declaração do profeta. Mas acontecerá nos últimos dias que o monte da casa de Jeová será estabelecido no cume dos montes, e será exaltado sobre os outeiros, e ele correrão povos. Irão muitas nações e dirão, vindo, subamos ao monte de Jeová e à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará acerca dos seus caminhos e andaremos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei de Jerusalém, a palavra de Jacó. Ele julgará entre muitos povos e reprovará nações poderosas e longínquas. Eles converterão as suas lanças em podadeiras e forjarão suas espadas em relhas de arados. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais guerrear, mas sentar-se-ão cada um debaixo da sua parreira e debaixo da sua figueira. E não haverá quem os amedrontes, porque a boca de Jeová dos exércitos o disse. Governadores mundanos. Como previamente temos demonstrado, o grande ciclo do júbilo deve principiar em 1925. Nessa data, a parte terrestre do reino será reconhecido. O apóstolo São Paulo, no capítulo 11 aos Hebreus, cita os nomes de muitos homens fiéis que morreram antes da crucificação do Senhor e antes de iniciar a seleção da igreja. Esses nunca terão parte na classe celestial, eles não têm esperanças celestiais. Mas Deus tem reservado coisas boas para eles. Eles ressuscitarão homens perfeitos e serão príncipes e governadores da terra, de acordo com a sua promessa. Salmos 14, 16, Isaías 32, 1, São Mateus 8, 11. Portanto, podemos seguramente esperar que 1925 marcará a volta às condições de perfeição humana, e Abraão, Isaac e Jacó e os antigos profetas fiéis, especialmente esses mencionados pelo apóstolo no capítulo 11 de Hebreus, que todos aqueles que guardam as palavras do Senhor jamais verá a morte. Jesus não faria essa promessa se ele não tivesse intenção de completá-la e executá-la no tempo determinado. Ainda Elias disse: "E todo que vive e crê em mim nunca jamais morrerão." São João 11, 26. Ainda ele disse: "E todo que vive e crê em mim nunca jamais morrerão." São João 11, 26. Cremos nessa declaração do Mestre? Então, quando chegar o tempo para que o mundo saiba, então aqueles que creem e se submetem em absoluta obediência às condições, têm certeza pela positiva declaração de Jesus que eles jamais morrerão. Baseado nos argumentos até aqui apresentados, isto é, que a ordem velha de coisas, o velho mundo está se findando e desaparecendo, e que a nova ordem ou organização está se iniciando, e em 1925 será a data marcada para a ressurreição dos anciãos dignos fiéis, e o princípio da reconstrução, chegar-se à conclusão razoável de que milhões dos que vivem agora na Terra ainda estarão vivos no ano de 1925. Então, baseado nas promessas encontradas nas palavras divinas, chegamos à positiva e indiscutível conclusão de que milhões que agora vivem jamais morrerão. Fecha aspas. Isso constituía a base do que se chama a Campanha dos Milhões, um esforço mundial durante um período de 2 anos para chamar a atenção para a mensagem deste folheto. Conforme descreve o livro As Testemunhas de Jeová no Propósito Divino, em inglês, erigiam-se enormes painéis em todas as cidades grandes com o letreiro estendido anunciando: milhões que agora vivem jamais morrerão.
Essa publicidade era reforçada com anúncio nos jornais. Todos os discursos públicos dados por representantes da Torre de Vigia focalizavam este tema. A sociedade narra estes aspectos principais desse extraordinário esforço mundial. Até usa ocasionalmente este lema espetacular em nossos dias. O que não informa a seus leitores é que a base primária e toda a força da afirmação de que milhões que agora vivem jamais morrerão se fixavam nas predições com relação a 1925, predições que se aprovaram inteiramente falsas. Em 1921, Rutherford publicou seu primeiro livro de tamanho normal, A Harpa de Deus. Esse reafirmava a confiança e a fé da sociedade em 1799 como o início dos últimos dias, e em 1874 como o tempo em que Cristo começou sua presença invisível. Observe nas partes que seguem, com pontos-chave sublinhados, o modo como a evolução dos acontecimentos característicos daqueles dias e as condições mundiais foram usadas como testemunho incontestável em apoio a essas datas. Veja a página 236 da versão em inglês. Abre aspas. A harpa de Deus. O propósito aqui é chamar a atenção para certas datas importantes e ver, então, até que ponto tem a profecia se cumprido, se é que tem dentro dessas datas. A cronologia depende, até certo ponto, pelo menos, de cálculos exatos e há sempre alguma possibilidade de erro. A profecia cumprida é o registro de fatos físicos que realmente existem e estão fixados de maneira definida. Os fatos físicos não se contradizem. Mantém-se como testemunhas silenciosas, cujo testemunho deve ser aceito como incontestável. Há aqui duas datas importantes que não devem ser confundidas, mas claramente diferenciadas, a saber, o começo do tempo do fim e a data e o da presença do Senhor. O tempo do fim envolve um período desde 1799 Anno Domini, conforme indicado acima, até o tempo da completa derrubada do império de Satanás e do estabelecimento do reino do Messias. O tempo da segunda presença do Senhor data desde 1874, conforme declarado anteriormente. Evidentemente, o segundo período está dentro do primeiro mencionado e compreende a última parte do período conhecido como tempo do fim. Desse tempo em diante, tem havido, de modo correspondente, um aumento extraordinário do conhecimento em todas as ciências e, de fato, em todos os ramos da aprendizagem. A escola bíblica, sempre com a oposição do papado, tem proporcionado um meio de educação geral e aumento do conhecimento para pessoas de todas as rodas da vida. Tem surgido faculdades e universidades por todo o mundo. Com o aumento do conhecimento em vários ramos, têm surgido as numerosas invenções das quais o homem agora dispõe, máquinas que poupam tempo e trabalho. Antes de 1799, os meios de transporte eram tais que um homem podia viajar em um dia apenas uma pequena distância. Ele tinha de ir de veículo puxado a cavalo ou bois, ou a pé, e quando atravessava o oceano, ele tinha de ir de barco, à vela, que se movia muito lentamente. Em 1831, foi inventada a primeira locomotiva a vapor. Fez-se um avanço tão maravilhoso nesse sentido que alguém pode agora viajar por quase qualquer parte da Terra a um ritmo acelerado num trem de ferrovia. Mais tarde, vieram as locomotivas elétricas e os carros com motores elétricos e a gasolina, em consequência disso. Há atualmente uma tremenda quantidade de viagens em toda parte da Terra. Não é nada fora do comum alguém viajar a uma velocidade de 120 a 160 km por hora, e isso é particularmente certo por meio de avião, que é uma invenção muito moderna. As invenções mencionadas acima estão relacionadas com o dia de preparação de Deus durante a presença de Cristo, Naum 1:6. Em 1844, inventou-se o telégrafo e mais tarde o telefone.
Esses instrumentos foram usados no início com fios e, por meio da eletricidade, enviava-se mensagens por toda a Terra. Mas agora, por meio da invenção posterior, os fios são dispensados e, pelo uso de instrumentos, as mensagens são irradiadas pelo ar por toda a parte da Terra. Este extraordinário aumento do conhecimento e a tremenda corrida de pessoa para lá e para cá em várias partes da Terra são, sem dúvida, um cumprimento da profecia dando testemunho quanto ao tempo do fim. Esses fatos físicos não podem ser contestados e são suficientes para convencer a toda a mente razoável de que estamos desde 1799 no tempo do fim. A última parte do tempo do fim é designada por Jesus como o tempo da colheita, já que ele diz: a colheita é o fim do mundo. Ele diz que estaria presente neste tempo. De 1874 em diante, ocorre a última parte do período do tempo do fim. Desde 1874, ocorre o tempo da segunda presença do Senhor, conforme mencionado acima. O apóstolo Paulo, ao numerar as muitas coisas feitas concernentes a Israel, diz que foram escritas para nossa admoestação, para que chegara aos finais do mundo. Deve-se presumir que essas coisas seriam entendidas no tempo do fim. As classes trabalhadoras têm sido sempre esmagadas e mantidas em sujeição a príncipes financeiros, eclesiásticos e políticos. Foi no ano de 1874, data da presença do Senhor, que se criou a primeira organização trabalhista. Neste tempo em diante, tem havido um aumento maravilhoso de luz, e as invenções e descobertas têm sido numerosas demais para mencionar todas elas aqui. Mas faz-se menção de algumas das que vieram à existência desde 1874, como evidência adicional da presença do Senhor desde aquela data. A África Negra, alumínio, arados de disco, arame farpado, arranha-céus, aspiradores de pó, automóveis, aviões, bicicletas, caixas registradoras, carborundo, celulose, cinema, cirurgia antisséptica, colheitadeiras, desnatadeiras, dinamite, engates automáticos, escadas rolantes, escolas por correspondência, ferrovias elétricas, fogões sem fogo, fonógrafos, gás de iluminação, isqueiros, linotipos, máquinas de somar, máquinas de escrever, máquina de costurar sapatos, metrôs, monotipo, motores de partida, motores a gasolina, o canal do Panamá, o plano divino das eras, o plano norte, o polo norte, o polo sul, pasteurização, pólvora sem fumaça, a radiotelegrafia, rádio-X, semáforos de ferrovia, soldagem elétrica, submarinos, telefones, televisão e tinturas artificiais. Fecha aspas. Observe particularmente que, depois de descrever o desenvolvimento de coisas tais como as sociedades bíblicas, o aumento do número de faculdades e universidades, os meios de transportes a vapor, elétrico e a gasolina, o telégrafo e o telefone, resultando tudo num grande aumento do conhecimento e de mobilidade, diz o livro na página 239. Abre aspas. Isso é sem dúvida um cumprimento da profecia dando testemunho quanto ao tempo do fim. Este fato físico não pode ser contestado e são suficientes para convencer a toda a mente razoável de que estamos desde 1799 no tempo do fim. Fecha aspas. Aquilo que é sem dúvida é logicamente infalível. A palavra infalível não é usada, mas para todos os efeitos faz-se a afirmação. E se alguns tiverem dúvida ou não estiverem convencidos, bem, simplesmente não podem ser enquadrados na categoria dos que têm uma mente razoável. Isso é também uma intimidação intelectual,
uma arma que a verdade sólida jamais precisaria usar. Apesar de qualquer que fosse o efeito estimulante e santificador que essas novas previsões e vigorosas afirmações sobre algumas das antigas datas possam ter tido, por ocasião do ano de 1922, com 1914, então há 8 anos no passado, a confiança que muitos haviam depositado nas profecias relativas à data da sociedade estavam se esgotando. Os métodos aos quais a sede da organização recorreu ao procurar superar esse problema são reveladores. Em vez de tornar-se mais moderada em suas afirmações acerca de suas interpretações ou assumir uma visão mais modesta de sua autoridade, a organização tornou-se muito mais insistente quanto à conformidade e as alegações acerca da exatidão de sua cronologia tornaram-se mais dogmáticas. A lealdade aos ensinos do escravo fiel e prudente, que se argumentava então como se aplicando claramente ao irmão Russell, era o distintivo. Os que questionassem a cronologia baseada em seus ensinos, cuja cronologia se baseava, por sua vez, nos ensinos de N. H. Balbour, John Aquila, Brown e outros, eram retratados não apenas como carentes de fé, mas também como excessivamente convencidos com sua própria sabedoria, como orgulhosos, egoístas, ambiciosos, rebeldes, desencaminhados pelo adversário e culpados de repudiar o Senhor. Dar qualquer valor ao testemunho dos antigos historiadores, em contradição às datas da organização, significava depositar confiança nos agentes do império de Satanás. Se isso parecer difícil de acreditar, considere as declarações feitas numa corrente contínua de artigos em A Sentinela durante 1922 e 1923. Observe o uso repetido de termos tais como incontestável, correto, além de dúvida, divinamente corroborado, absoluta e indiscutivelmente correto, incontestavelmente estabelecido, certeza comprovada, de origem divina, termos aplicados a todo o esquema cronológico que inclui 1799, o início dos últimos dias, 1874, o início da presença invisível de Cristo, 1878, o início da ressurreição dos ungidos, 1881, o tempo em que Russell foi plenamente designado como mordomo do Senhor, bem como 1914 e 1918, e a data profética mais recente de 1925, considerada como tendo tanto apoio bíblico quanto 1914. Para a conveniência do leitor, os trechos estão sublinhados. Extraído de A Sentinela, 1º de março de 1922. Abre aspas. O tempo da colheita. Jesus disse que a era terminaria com uma colheita durante a qual ele estaria presente e que enviaria então seus mensageiros para recolher seus eleitos. É de se esperar que o Senhor teria alguma testemunha na terra no tempo da colheita para anunciar a ocorrência de sua presença e da colheita. Eis aqui mais uma evidência circunstancial que serve de prova conclusiva. Alguns fatos físicos adicionais que falam mais alto do que palavras audíveis, a saber, foi o irmão Russell quem anunciou o tempo da colheita e da presença do amo da colheita. Foi ele quem primeiro saiu pelo país anunciando: eis a colheita, vão para o campo e trabalhem. E milhares de outros, ao aceitar a palavra de ordem, juntaram-se à proclamação da mensagem. Jesus disse claramente que, durante o tempo de sua presença, teria um servo fiel e prudente, que ele usaria para dar o alimento à família da fé no tempo apropriado. Todo aquele que tem hoje conhecimento do plano divino das eras deve responder verazmente que se derivou esse conhecimento do seu estudo da Bíblia, em conexão com o que o irmão Russell escreveu, que antes desse tempo ele nem sequer sabia que Deus tinha um plano de salvação. Toda pessoa que se regozija atualmente na luz da verdade da palavra de Deus se dá conta de que Deus
lhe trouxe a verdade, revelando-a através do ministério e trabalho iniciado pelo irmão Russell, que veio logo depois da presença do Senhor. Sob o título Sábios para com Deus, referindo-se a Russell, o artigo fala com desdém dos que acreditam possuir sabedoria superior aos demais e diz que é tipo desses fazer declarações de forma dogmática. Alguns parágrafos mais adiante começam apresentando os fatos incontestáveis acerca de 1799 e 1874. O que é dogmatismo nos outros é evidentemente considerado como convicção sincera, quando posto em prática pelos redatores da revista. Sábios para com Deus. Era ele sábio? Pelo modo como o mundo compreende essa palavra, e particularmente a definem os clérigos mundanos, ele não era. E graças a Deus que ele não era. Tivesse ele possuído grande sabedoria mundana, como a usada por seus difamadores, o Senhor jamais o teria usado. Note-se que esses clérigos, pretensamente instruídos, o acusam de não ser versado em grego e nem hebraico. Essa acusação é verdadeira. Os fatos demonstram, além de dúvida, que a maioria dos homens que possuem conhecimento do grego e hebraico se tem em alta conta. Começam a pensar que sabem tanto que devem apresentar algo assombroso para transtornar os que tenha sido feito por outra pessoa. Eles se desviam do caminho do Senhor e se estribam em sua própria compreensão, contrária à palavra dele. Falam e escrevem em tal fraseado que a mente comum não pode compreender, e fazem-no na presença de magnificar a sua própria sabedoria aos olhos dos outros, visto que pensam ter sabedoria superior aos demais, fazem declarações de forma dogmática, sem importar se estão certas ou erradas, confiando que serão engolidas por outros por não poderem penetrar nessa suposta sabedoria. Os fatos incontestáveis mostram, portanto, que o tempo do fim começou em 1799, que a segunda presença do Senhor começou em 1874, que a colheita se seguiu daí em diante e que a luz mais grandiosa tem sido lançada sobre a palavra de Deus. Com relação a isso, observemos então as palavras de Jesus. Quem é então o servo fiel e prudente, e quem seu Senhor constituiu governante sobre sua família para dar-lhes o alimento no tempo apropriado? Abençoado é aquele servo a quem seu Senhor, ao chegar, o achar fazendo assim. Fecha aspas. 2 meses depois, o número de 1º de maio de 1922 continuou a campanha para desarraigar quaisquer tendências de pôr em dúvida os ensinos da organização, utilizando a mesma tática. Abre aspas. Os frutos da ambição. De vez em quando, eis que surge alguém que tem estado seguindo o Senhor, pelo menos por certo tempo, e que possui certa medida de beleza de mente, de caráter e possivelmente de personalidade. Alguém que leva a si mesmo excessivamente a sério. Alguém que consegue convencer-se de que foi designado pelo Senhor para cuidar das coisas divinas e guiar o povo de Deus para fora do deserto. À medida que prossegue neste caminho, ele fica convencido em sua própria mente de que o Senhor cometeu um erro ao escolher o irmão Russell como esse servo, e essa dúvida o leva posteriormente à conclusão de que o irmão Russell não era de forma alguma aquele servo. Ele começa a duvidar daquilo que o irmão Russell escreveu e assim se expressa. Agora ele desconsidera a palavra do Senhor que diz: confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoie em tua própria compreensão. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele dirigirá as tuas sendas. Portanto, ao desconsiderar essa admoestação e ser induzido pela influência sutil do adversário, ele se convence de que é sua missão solene desfazer todas as coisas que o irmão Russell ensinou e corrigir a visão da igreja para a direção correta.
Prepara um manuscrito e representações gráficas em apoio da mesma, expondo suas ideias. Ao submetê-lo a outras pessoas e ser advertido de que seus pensamentos estão errados, atribui isso ao desejo de não deixar brilhar a sua luz e rejeita tal advertência. Fica tão convencido de que deve ensinar as pessoas e desfazer o que tem sido ensinado, que começa com a publicação de seus pensamentos, enviando-o aos consagrados. Seus argumentos parecem razoáveis ao que fazem apenas um exame superficial e especialmente aos que se esqueceram daquilo que lhe foi ensinado. Surgem dúvida nas mentes de alguns que vão até certo ponto na leitura. É aí que vem a prova. Fecha aspas. A lealdade aos ensinos da sociedade recebidos de Russell era igualada à lealdade a Deus e a Cristo. Rejeitar os ensinos de Russell significava rejeitar a Cristo. Esta pretensão espantosa está claramente expressa no mesmo número de A Sentinela. Abre aspas. Jesus indicou claramente que teria, durante sua segunda presença, um servo fiel e prudente na igreja, por meio do qual ele daria o alimento à família da fé no tempo apropriado. A evidência concernente à segunda presença do Senhor, ao tempo da colheita e de que o cargo daquele servo foi preenchido pelo irmão Russell, é sobrepujante. Isso não é de maneira alguma adoração de homem. Não interessa quem era Charles Taze Russell, se era médico, servente de pedreiro ou vendedor de camisas. São Pedro era pescador, São Paulo, advogado. Mas essas questões são irrelevantes. Acima de tudo, esses homens eram os vasos escolhidos do Senhor. Independente de sua vocação terrena, o irmão Russell era acima de tudo o servo do Senhor. Assim, repudiar a ele e a sua obra equivale a repudiar ao Senhor, com base no princípio anunciado anteriormente. Fecha aspas. Essa linha de raciocínio é exatamente a mesma que foi usada meio século mais tarde, nos anos 80, ao condenar os chamados apóstatas. Tanto naquele tempo como agora, a cronologia era um fator importante, transformando-se numa prova de fé quanto à genuidade do cristianismo de alguém. Este mesmo número de A Sentinela advertia que duvidar do sistema de datas da sociedade, inclusive 1799, 1874, 1914 e 1925, levaria eventualmente a um repúdio de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo e do sangue com que fomos comprados. Dizia assim, abre aspas, novamente vem a prova, desta vez tem a ver com a cronologia, e, seguindo nessa direção, descobrir-se-á que o caminho da dúvida e da oposição levará alguém a duvidar da segunda presença do Senhor, do tempo da colheita, do cargo daquele servo e daquele que o ocupa, das evidências do fim do mundo, da inauguração do reino, da aproximação do restabelecimento do homem e, finalmente, a um repúdio de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo e do sangue com o que fomos comprados. Fecha aspas. Agora, um artigo após outro focalizava a cronologia da sociedade, falando desdenhosamente de qualquer evidência contrária e exultando a exatidão do próprio sistema de datas da organização. 1914 era apenas um detalhe desse sistema de datas e a sociedade argumentava insistentemente que todas as datas e as alegações acompanhantes em torno delas estavam corretas, como produto da orientação divina. Portanto, não havia necessidade alguma de se duvidar de nenhuma delas. Extraído de A Sentinela, 15 de maio de 1922, lemos, abre aspas, cronologia. Não temos absolutamente nenhuma dúvida com relação à cronologia referente à data de 1874, 1914, 1918 e 1925. Alguns alegam ter achado uma nova luz em relação ao período de 70 anos de desolação e do cativeiro de Israel em Babilônia, e estão procurando zelosamente fazer outros crer que o irmão Russell estava errado. O apóstolo Tiago nos assegura que, se qualquer um de vós tiver falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente a todos os homens, e não censura,
e ser-lhe-á dada. Cremos nessa promessa e na predição diária, ou melhor, na petição diária por sabedoria e graça celestial para sermos guiados corretamente. Também cremos que as orações dos santos ascendem diariamente ao trono da graça celestial, em busca da orientação divina quanto ao que há de aparecer na revista Sentinela, e somos muito gratos por este fato. Fecha aspas. Os leitores foram advertidos para não perderem facilmente o favor. Os leitores foram advertidos para não penderem facilmente a favor da evidência da história secular que contradisse a cronologia da sociedade. Note a declaração final deste parágrafo. Abre aspas. Algumas de suas melhores autoridades acham-se às vezes não merecedoras de confiança, como, por exemplo, Joséfo e Ptolomeu. Esses homens viveram durante os 2 primeiros séculos depois de Cristo. Eles tiveram dificuldade em compilar seus registros, pois não tinham acesso às informações completas. Sem dúvida, eles fizeram o melhor que podiam dentro das limitações de suas circunstâncias. São considerados como estando entre os melhores que a história secular pôde produzir. Destes e de outros, certas datas têm sido geralmente aceitas por historiadores, mas ser geralmente aceita não implica necessariamente em exatidão absoluta. Entretanto, para impressionar seus leitores com o peso de sua erudição, estas conclusões são frequentemente expressas em linguagem categórica, e o estudante fica inclinado a aceitá-las à primeira vista, sem investigação adicional. Fecha aspas. Compare essa declaração final com o tipo de linguagem usada em A Sentinela, daí em diante, ao insistir na aceitação de seu sistema de datas. Abre aspas. Marcadas com o selo da aprovação de Deus. Foi nessa linha de cálculo que as datas 1874, 1914 e 1918 foram situadas, e o Senhor pôs a marca do seu selo sobre 1914 e 1918, além de qualquer possibilidade de ser apagada. Que evidência adicional precisamos? Usando esta mesma linha de contagem, começa-se com a entrada dos filhos de Israel em Canaã. E contando-se 70 ciclos inteiros de 50 anos cada, conforme está claramente indicado por ter Jeová enviado os judeus à Babilônia por 70 anos completos, é tarefa fácil localizar 1925, provavelmente o outono para o início do jubileu antitípico. Não pode haver mais nenhuma dúvida com relação a 1925 e que havia com relação a 1914. O fato de que todas as coisas que alguns esperavam para 1914 não se materializarem não altera em nem um pouquinho a cronologia. Observando a data marcada de modo tão proeminente, é muito fácil para a mente finita concluir que todo o trabalho a ser feito deve se centralizar em torno dela e, assim, muitos estavam inclinados a antecipar mais do que se havia realmente predito. Assim se deu em 1844, em 1874, em 1878, bem como em 1914 e 1918. Olhando para trás, podemos ver agora facilmente que essas datas estavam claramente indicadas nas Escrituras e foram indubitavelmente intencionadas pelo Senhor para encorajar seu povo, como de fato se deu, bem como para servir de instrumento de tese e peneiramento quando tudo o que alguns esperavam não veio acontecer. Mesmo que tudo o que alguns esperavam ver em 1925 possa não se revelar neste ano, não alterará a data em nem um pouquinho a mais do que alterou nos outros casos. Fecha aspas. Mais uma vez, as expectativas frustradas, resultantes das profecias anteriores baseadas na cronologia, são tão creditadas na conta do Senhor como se fossem invenção dele, e usadas por ele, indubitavelmente intencionadas pelo Senhor para encorajar seu povo.
Não se vê nada estranho nesses conceitos de que Deus e Cristo se valeram da falsidade com o meio de encorajar seus servos. Todavia, lemos nas Escrituras que Deus é luz e não há nenhuma escuridão em união com Ele. A ideia de que Deus, o seu Filho, utilizou o erro para a orientação dos cristãos é alheia às Escrituras. É claramente um esforço para colocar na defesa aqueles que suscitam dúvidas, projetando-o no papel de murmurador contra Deus. Deu-se grande ênfase à alegação de que mudar a cronologia apresentada, mesmo que fosse em um ano, seria desastroso, destruiria o inteiro sistema de cronologia provido pela sociedade. O fato é que a maioria das datas usadas para o período de antes da Era Comum têm sido substancialmente mudadas pela sociedade em tempos mais recentes. Nenhum adjetivo parecia tão exagerado e nenhuma afirmação tão extravagante de usar-se como quando insistiam na exatidão do que se chamava então a cronologia da verdade atual. Tendo em mente que grande parte dela tem sido rejeitada desde então, considere essas afirmações feitas em A Sentinela de 15 de junho de 1922. Prova adicional da cronologia da verdade atual. Existe uma bem conhecida lei da matemática que se chama Lei das Probabilidades. São frequentemente as aplicações dessa lei na vida cotidiana para estabelecer questões duvidosas. Numa família de filhos que se comete certo tipo de mal feito, as probabilidades são, de fato, a certeza é que tenha sido feito por um determinado filho e que os demais com certeza não o fizeram. Caso você tenha causado algum prejuízo peculiar durante a noite em uma única casa, então, pela lei das probabilidades, deve ter sido por puro acidente. Se tiver acontecido da mesma maneira a duas casas, provavelmente não foi acidental, mas foi feito de propósito por alguma pessoa. Mas se tiver acontecido da mesma maneira a 3 ou mais casas, sai da possibilidade de acidente para a certeza de que foi de propósito. A cronologia da verdade atual, abre aspas, a cronologia da verdade atual poderia ser uma mera casualidade se não fosse pela repetição em 2 grandes ciclos de 1845 e 2520 anos, que a tira do domínio da probabilidade para o da certeza. Se houvesse apenas uma ou 2 datas correspondentes nesses ciclos, seria possivelmente meras coincidências. Mas onde a coincidência entre datas e eventos ocorre a dúzias, não pode ser por acaso, mas deve ser pelo desígnio ou plano do único ser pessoal capaz de tal plano, o próprio Jeová, e a cronologia em si deve estar correta. Na passagem da grande pirâmide de Gizé, a concordância de uma ou 2 medidas com a cronologia da verdade atual pode ser acidental, mas a correspondência de dúzias de medidas prova que o mesmo Deus desenhou tanto a pirâmide como o plano, e prova, ao mesmo tempo, a exatidão da cronologia. A concordância da cronologia com certas medidas do tabernáculo e do templo de Ezequiel sela ainda mais a cronologia como verdade. É com base nessa e em muitas outras correspondências, de acordo com as mais bem estabelecidas leis conhecidas da ciência, que fazemos essa afirmação. Bíblica, científica e historicamente, a cronologia da verdade atual está, além de dúvida, correta. Sua confiabilidade tem sido abundantemente confirmada pelas datas e eventos de 1874, 1914 e 1918. A cronologia da verdade atual é uma base segura para o qual o consagrado Filho de Deus pode procurar investigar as coisas por vir. Fecha aspas. A cronologia se manteve firme como uma rocha baseada na palavra de Deus, dizia o artigo, enfatizando que a crença nela era uma questão de fé em Jeová e em sua palavra inspirada. Insistia-se na natureza divina, da agora quase totalmente rejeitada cronologia, não em certas partes ou elementos dela, mas em toda ela, absolutamente.
tinha o selo da aprovação do Deus Todo-Poderoso. Assim, em A Sentinela de 15 de julho de 1922, sob o título O Cabo Forte da Cronologia, se dizia: a cronologia da verdade atual é, para começar, uma cadeia de datas semelhantes a outras cronologias. Abre aspas. Isso significa dizer, as datas são conhecidas cada uma como estando há tantos anos antes e depois das datas que lhes sucederam e lhes precedem, sendo cada etapa provada pela evidência mais fidedigna e em existência. Mas se essa fosse toda a prova da confiabilidade da cronologia, não se poderia verdadeiramente afirmar que ela fosse mais confiável do que as cronologias seculares. Até aí, é uma cadeia, e não menos forte do que os seus elo mais fraco. Existem aí, portanto, relações bem estabelecidas entre as datas da cronologia da verdade atual. Essas ligações internas de datas conferem uma força muito maior do que a que pode ser encontrada em outras cronologias. Algumas delas são de caráter tão notável, de modo a indicar claramente que essa cronologia não é de homem, mas de Deus. Sendo de origem divina e divinamente corroborada, a cronologia da verdade atual se mantém por si mesmo numa categoria absoluta e indiscutivelmente correta. Fecha aspas. Ou, desculpe. Não fecha aspas. Incontestavelmente estabelecida. Quando uma data é indicada por várias linhas de evidência, ela está firmemente estabelecida. A lei científica das probabilidades confere uma força unificada aos fios do cabo da cronologia muito maior do que a soma das linhas individuais da evidência. Esta é uma lei que se confia implicitamente em assuntos importantes. Isto é, quando uma coisa é indicada de uma única maneira, pode ser por coincidência, e em caso de mais de duas maneiras, é geralmente impossível que seja por coincidência, ou que não seja verdade, e a adição de mais provas a transfere completamente do domínio da probabilidade para o da certeza comprovada. Este princípio é aplicado diariamente nas questões mais importantes nos tribunais de justiça. O depoimento de uma única testemunha pode ser considerado duvidoso, mas o de apenas 2 ou 3 testemunhas estabelece de modo incontestável a verdade. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será estabelecida. Na cronologia da verdade atual, existem tantas relações internas entre as datas que não se trata de mera cadeia de datas, nem de uma corrente, mas de um cabo de fios firmemente entrelaçados, de um sistema divinamente unificado, com a maioria das datas tendo relações tão notáveis entre si, de modo a selar o sistema como não sendo de origem humana. Prova da origem divina. Ficará claramente demonstrado que a cronologia da verdade atual revela evidência incontestável da presciência divina com relação às datas básicas, e que o sistema não é uma invenção humana, mas uma descoberta de verdade divina. A prova consiste nas muitas inter-relações conectivas entre as datas. Sem essas relações, a cronologia não seria diferente dos sistemas seculares. Porém, com essas, cremos que ela leva o selo de aprovação do Deus Todo-Poderoso. Fecha aspas. Confiava-se firmemente em paralelismos, como evidência da origem divina do sistema de data proposto, aplicando-se períodos paralelos de 1845 e de 2520 anos a um considerável número de datas e eventos da história. A respeito desse sistema de utilização de paralelismos, dizia o artigo deste mesmo número de A Sentinela, abre aspas. Paralelismos dessa natureza são prova da origem divina da cronologia da verdade atual, visto indicar presciência. No caso citado, a divisão de Israel e a da cristandade, separadas por 2520 anos, constituem evidência de que,
Quando se permitiu a primeira, previu-se a segunda. Isso é verdadeiro por causa da relação entre os dois eventos, tanto com respeito ao tempo como à natureza. Quando se descobre que existe uma série ou sistemas de datas paralelas composta de pares de datas separadas por 2520 anos, a presciência se torna óbvia. Seria absurdo alegar que a relação constatada não tenha sido o resultado do arranjo divino. Somente Deus tem tal presciência, e isso prova que ele controla os tempos e os eventos de tal maneira que esses deveriam estar entrelaçados em um todo belo e harmonioso, sublime demais para ser resultado do acaso ou da invenção humana. Fecha aspas. Apesar de descrito tão obviamente como produto da presciência divina, que negar sua confiabilidade e importância seria absurdo, o inteiro sistema de utilização de paralelismos tem sido destacado desde esse tempo pela organização. Toda essa matéria que martelava persistentemente contra qualquer tendência de questionar as profecias relativas ao tempo que constituíam uma parte tão vital da estrutura doutrinal da organização, parecia estar preparando os leitores de A Sentinela para um evento vindouro. Visava aparentemente desenvolver certo espírito e atitude antes da realização do congresso naquele ano em Cedar Point, Ohio. Mencionado frequentemente como um marco importante na história da organização, esse congresso de 1922 teve seu discurso principal uma explicação que se edificava sobre o alicerce já estabelecido pelos artigos anteriores de A Sentinela. Atualmente, a organização cita um pequeno trecho deste discurso em apoio de 1914. Ignora o fato de que 1799 e 1874 figuravam com igual intensidade no argumento apresentado e na conclusão a que a assistência foi estimulada a chegar. Conforme observado nas seguintes partes publicadas em A Sentinela, de 1º de novembro de 1922, abre aspas. A profecia bíblica indica que o Senhor estava destinado a aparecer pela segunda vez no ano de 1874. A profecia cumprida mostra, além de dúvida, que ele realmente apareceu em 1874. A profecia cumprida é também chamada de fatos físicos, e esses fatos físicos são incontestáveis. Todos os fiéis observadores estão familiarizados com esses fatos, conforme descrito nas Escrituras e explicados na interpretação pelo servo especial do Senhor. O próprio Jesus declarou que, no tempo da sua presença, comandaria uma colheita de seu povo, durante o qual ele juntaria a si mesmo os verdadeiros e leais. Durante alguns anos, esta obra tem estado em operação e se aproxima de sua conclusão. Ele disse que, durante sua presença, teria alguém que ocuparia o posto do servo fiel e prudente, por meio de quem o Senhor proveria ao seu povo alimento no tempo apropriado. Todos os fatos indicam que essa profecia tem se cumprido. Dia de preparação. Por que veio o rei? Para estabelecer seu reino e reinar com o rei. Mas ele tinha uma obra a fazer antes de começar o seu reino, e essa é uma obra preparatória. Uma vez que os membros de seu corpo hão de estar associados com ele no seu reino, estes devem ser ajuntados e preparados para o início do reinado. Os tempos designados, ou melhor, os tempos dos gentios, sob a supervisão do Deus deste mundo, terminaram em 1º de agosto de 1914. Antes dessa data, não teria sido consistente da parte do Senhor, o Rei da Glória, assumir seu grande poder e reino, já que ele está presente desde 1874. Segue-se que, pelos fatos como os vemos agora, o período de 1874 a 1914 é o dia da preparação. Isso não contraria de modo algum o pensamento de que o tempo do fim vai desde 1799 até 1914.
O período de 1799 a 1874 não poderia ser considerado como um dia de preparação, mas como um dia de crescente luz. Não é razoável pensar que o rei iniciasse os preparativos antes de estar presente. Durante 6.000 anos, Deus tem se preparado para este reino. Durante 1.900 anos, ele tem estado recolhendo dentre os homens a classe do reino. Desde 1874, o Rei da Glória está presente e durante esse tempo tem comandado a colheita e ajuntando a si a classe do tempo. Desde 1914, o Rei da Glória assumiu seu poder e reina. Tem limpado os lábios dos da classe do templo e os envia como a mensagem. A importância da mensagem do reino não pode ser por demais enfatizada. É a mensagem de todas as mensagens, e a mensagem do momento. É obrigação dos que pertencem ao Senhor proclamá-la. O reino dos céus está próximo, o rei reina, o império de Satanás está caindo, milhões que agora vivem jamais morrerão. Crês nisso? Crês que o Rei da Glória está presente e o tem estado desde 1874? Crês que ele tem, durante esse tempo, comandado o trabalho da colheita? Credes você que ele tem tido, durante este tempo, um servo fiel e prudente, por meio do qual dirigiu a sua obra e a alimentação da família da fé? Credes que o Senhor está agora em seu templo, julgando as nações da terra? Credes que o Rei da Glória começou sua regência? Então, voltai ao campo, ó filhos do Altíssimo. Ponde a vossa armadura. Sede sóbrios, sede vigilantes, sede ativos, sede corajosos. Sede testemunhas fiéis e verdadeiras do Senhor. Avançai na luta até que todo vestígio de Babilônia venha a jazer desolado. Proclamai a mensagem por toda a parte. O mundo deve saber que Jeová é Deus e que Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este é o dia de todos os dias. Eis que o Rei reina. Vós sois seus agentes de publicidade. Portanto, anunciai o Rei e seu reino. Fecha aspas. Apesar dos veementes apelos em prol da lealdade, aos ensinos e à cronologia do pastor Russell, o servo fiel e prudente. Esse discurso é notável por revelar os primeiros sinais de um afastamento gradual desses mesmos ensinos. No livro O Tempo Está Próximo, Russell havia ensinado que em 1878, ao ser paralelo de Cristo, assunção ao poder e autoridade no tipo, assinala claramente o tempo para a verdadeira posse no poder como Rei dos Reis pelo nosso presente, espiritual e invisível Senhor, o tempo em que ele assumiu seu grande poder para reger. Pelo discurso de Rutherford em Cedar Point, esses atos invisíveis, foram trazidos de 1878 para 1914, uma data que havia se mostrado vazia de todas as coisas preditas e esperadas. Foi o princípio do que se tornaria mais tarde uma transferência quase total dos eventos destinados a datas anteriores a 1914 para 1914 e datas posteriores. Em harmonia com o folheto Milhões que agora vivem jamais morrerão, a organização estava agora ensinando que o ciclo do jubileu, que segundo a lei de Deus dava através de Moisés, envolvia períodos consecutivos de 50 anos, com o ano do jubileu ocorrendo no 50º ano, apontava para 1925 como início do milênio. Este deveria ser marcado pela volta dos profetas do passado à Terra. Em 1924, a organização publicou um folheto destinado a ser usado por jovens com o título O Caminho para o Paraíso. Observe neste livro, na página 224 a 227, quão confiante eram essas predições oferecidas a essas mentes jovens, incluindo uma descrição da Jerusalém terrestre como a capital mundial da humanidade restabelecida. Abre aspas. O caminho para o paraíso.
O ano legal judaico se inicia em outono, correspondente ao nosso 1º de outubro. O ano 1926 começa, portanto, por volta de 1º de outubro de 1925. Seria muito razoável esperar ver certo começo do favor de Deus se voltando para o povo judeu, como parte do mundo pouco depois dessa data. Muitos dos judeus já estão olhando ansiosamente em direção à sua antiga terra natal, a Palestina. O prazo concedido por Deus aos gentios como nação expirou em 1914, como já vimos. Portanto, já que a nação judaica como nação perdeu o favor de Deus quando crucificou Jesus e as nações gentias não têm mais o reconhecimento de Deus como nações, Cristo começará em breve a lidar com o mundo como indivíduos, começando primeiro com o judeu, por meio dos fiéis do passado. Devemos, portanto, esperar ver pouco depois de 1925 o despertar de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Melquisedeque, Jó, Moisés, Samuel, Davi, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, João Batista e os demais mencionados no capítulo 11 de Hebreus. Esses formarão o núcleo do novo reino na terra. Uma das primeiras coisas necessárias será pôr Jerusalém na condição de capital do mundo. Isso exigirá uma grande quantidade de trabalho, mas haverá muitos trabalhadores voluntários. As notícias correntes nos informam que a atenção já se concentra sobre a Palestina e que milhares de judeus estão procurando voltar para lá. Já se fez trabalho considerável no sentido de construir melhores estradas e cultivar os campos. Entretanto, não devemos esperar ver muito trabalho sistemático em andamento até que estes príncipes tenham sido levantados e colocados em seus cargos. A capital de cada país deverá estar em comunicação direta e indireta com todas as partes do seu território. Se Jerusalém há de ser a capital do mundo, deverá ser capaz de entrar em contato imediato com qualquer localidade. O reino de Cristo há de desfazer em 1000 anos todo o mal causado à humanidade nos 6.000 anos antecedentes. Métodos antiquados não serão suficientes. Já vemos a ocorrência de grandes mudanças. Atualmente, a radiotelegrafia e o rádio podem transmitir mensagens a outras metades do globo, e no tempo em que os príncipes forem trazidos, essas invenções estarão aperfeiçoadas de modo a ser captadas por toda parte. Todas as pessoas do mundo estarão, por assim dizer, numa única sala. A sala será um pouco maior do que aquela em que possamos estar acostumados a reunirmos. Mas que dizer disso? Ora, quando lemos em Isaías 2:3 e Zacarias 14:16-17, vemos quão fácil será para todos os povos subirem a Jerusalém. Os príncipes podem facilmente irradiar suas instruções para qualquer parte do mundo. Imaginem o príncipe Abraão tendo alguma instrução geral para transmitir, chamando atenção, e todas as pessoas por toda parte escutando e prestando atenção a cada palavra pronunciada, tão facilmente como se ele estivesse se dirigindo a elas da tribuna de um salão público. Naturalmente, se alguém quiser visitar Jerusalém e entrevistar pessoalmente os príncipes, ou os seus príncipes desejarem fazer inspeção pessoal em alguma obra pública, os aviões estarão em breve tão aperfeiçoados que será uma questão de apenas poucas horas viajar de qualquer parte da Terra para Jerusalém ou vice-versa. Este será, na verdade, um novo mundo, feito glorioso em todos os sentidos. Zacarias 14:20, 21, Revelação 21, Salmos 72 e 145. Esses fiéis da antiguidade terão também o poder de usar a vara de ferro, caso necessário, para lidar com os obstinados e desobedientes. Todos devem aprender que não se permitirá injustiça. A justiça é a lei fundamental do novo mundo.
Sem dúvida, muitos meninos e meninas que leem este livro viverão para ver Abraão, Isaque, Jacó, José, Daniel e outros homens fiéis do passado surgirem na glória de sua melhor ressurreição, perfeitos na mente e no corpo. Não levará muito tempo para que Cristo os nomeie para seus postos de honra e autoridade como servos representantes terrestres. O mundo e as atuais comodidades lhes parecerão, no primeiro instante, estranhos, mas logo ficarão acostumados com os novos modos. Eles podem ter inicialmente algumas experiências divertidas, pois nunca viram telefones, rádios, automóveis, luzes elétricas, aviões, máquinas a vapor e muitas outras coisas tão familiares para nós. Que privilégio estar vivendo exatamente neste ponto e ver o final do antigo e a chegada do novo. De todos os tempos da história da Terra, o atual é o mais maravilhoso. Fecha aspas. Não é preciso dizer que os meninos e as meninas a quem foi dirigida essa publicação são atualmente homens e mulheres idosos, no mínimo em seus 80 e tantos anos. Apesar de a sociedade empregar ocasionalmente o slogan atraente "Milhões que agora vivem jamais morrerão" e de chamar a atenção para o fato de que o quadro dos membros das testemunhas alcançou a escala de milhões, eles encobrem uma evidente embuste. A pretensão de que milhões que agora vivem jamais morrerão não foi feita a pessoas que vivem agora. Foi feita a pessoas que viviam nos anos de 1918 a 1925. Somente uma pequena fração dos milhões de membros atuais das Testemunhas de Jeová viviam então. Só se houvesse atualmente mais de 2 milhões de testemunhas com idade superior a 90 anos, poderia haver alguma pretensão de estar a predição de algum modo confirmada. 1925, o ano sobre o qual se baseava a predição e o slogan, provou-se vazio de todas as coisas preditas. O ensinamento era sem substância, mera lanugem, fantasia profética. No entanto, toda essa matéria que aparecia na revista Sentinela e em outras publicações era supostamente alimento no tempo apropriado, sendo provido por meio do canal de comunicação de Deus, um canal que professava ter aprovação especial e direção de Cristo Jesus como Rei, agora reinante. Como eles mesmos dizem, falava como o profeta genuíno de Deus. A passagem de 1925 e o fracasso dessas últimas predições provaram, entretanto, que os prognosticadores não agiram como escravo fiel e discreto. Não haviam se apegado fiel e humildemente à palavra inspirada de Deus, a única que merece os termos tais como incontestável, absoluta e indiscutivelmente correta, incontestavelmente estabelecida. Nem foram discretos durante todos os anos em que publicaram tais afirmações dogmáticas por toda a terra, sendo essa indiscrição admitida como efeito pelo juiz Rutherford ao reconhecer que fizera papel de asno, ou tolo, como parece em publicações de A Sociedade da Torre de Vigia para suavizar a expressão. A linguagem intimidatória usada pelo proclamado canal de Deus, a Sociedade Torre de Vigia, as insinuações de ambição, orgulho e deslealdade a Cristo que ela dirigia a qualquer um que não quisesse adotar o mesmo comportamento presunçoso, influenciaram indubitavelmente a maioria a seguir o líder, enquanto ele reconhecidamente fazia afirmações asíninas. Muitos, no entanto, achavam que não podiam continuar apoiando tal conduta irresponsável, e a organização sofreu uma perda maior de adeptos depois de 1925. Como descrevem as publicações recentes da organização a situação de 1925?
O Anuário das Testemunhas de Jeová de 1976 atribuiu o problema não à organização que publicou a informação, mas aos irmãos que leram ao dizer na página 146, abre aspas, veio e foi-se o ano de 1925. Os seguidores ungidos de Jesus ainda estavam na terra como classe. Os homens fiéis da antiguidade, Abraão, Davi e outros, não foram ressuscitados para se tornarem príncipes na terra. Salmo 45:16. Assim como recorda Anna MacDonald. 1925 foi um ano triste para muitos irmãos. Alguns deles tropeçaram, suas esperanças foram despedaçadas. Tinham esperado ver alguns dos antigos dignitários, homens da antiguidade como Abraão, serem ressuscitados. Ao invés disso, ser considerado uma probabilidade, eles leram que era uma certeza, e alguns se prepararam para seus próprios entes queridos na expectativa de sua ressurreição. Fecha aspas. Será que uma revisão das declarações publicadas em A Sentinela, como as encontradas nas páginas anteriores deste livro, justifica de alguma maneira essa transferência de responsabilidade para os irmãos por terem desenvolvido esperanças tão elevadas ao verem essas esperanças despedaçadas? O Anuário de 1981, publicado em inglês em 1980, no mesmo ano em que o presidente Franz contou perante a família de Betel a observação feita em particular por Rutherford, deu similarmente essa versão sobre o assunto. Relata na página 62 a visita do juiz Rutherford à Suíça em maio de 1926, tendo em vista um congresso e sua participação em uma sessão de perguntas na qual ocorreu esse intercâmbio. Abre aspas. Pergunta: retornaram os merecedores da antiguidade? Resposta de Rutherford: certamente não retornaram. Ninguém os viu e seria tolice fazer tal declaração. Foi declarado no livro Milhões que poderíamos razoavelmente esperar que retornassem pouco depois de 1925, mas isso era simplesmente uma opinião expressa. Fecha aspas. Todo mundo tem o direito de expressar opiniões, mas homens que alegam ser porta-vozes de Deus na terra certamente não têm o direito de expressar meras opiniões enquanto afirmam que aquilo que dizem é apoiado pela própria palavra de Deus e deve ser aceito como tal. Vimos que no folheto milhões que agora vivem jamais morrerão. O mesmo Rutherford havia dito que podemos seguramente esperar que 1925 marcará o retorno de Abraão, Isaque, Jacó e dos antigos profetas. Foi declarado em A Sentinela que não pode haver mais nenhuma dúvida com relação a 1925 do que havia com relação a 1914. Quando se espalham declarações ao redor do globo, como sendo a mensagem de Deus para a humanidade, como alimento espiritual no tempo apropriado, aqueles que as publicam não são nem fiéis nem discretos, pois expressam irresponsavelmente opiniões falaciosas, argumentam tenazmente em seu favor e menosprezam quem quer que discorde, ou pior, duvidam de sua lealdade e humildade diante de Deus. Em 1930, a organização construiu a casa chamada Beth Sarim, em San Diego, Califórnia. Quanto a esta, diz o livro O Novo Mundo em inglês, escrito por Fred Franz, na página 104. Abre aspas. O Senhor Jesus chegou ao templo para julgamento e o restante dos membros do seu corpo, ainda na terra, tem sido ajuntado por ele à condição do templo, da perfeita união consigo mesmo. Malaquias 3, do 1 ao 3. E, consequentemente, pode-se aguardar que esses homens fiéis da antiguidade retornem da morte a qualquer dia agora. Com essa expectativa, a casa em San Diego, Califórnia, casa esta que tem recebido muita publicidade com intenção maliciosa por parte de inimigos religiosos,
Foi construída em 1930 e denominada Bet Sarim, que significa Casa dos Príncipes. É mantida agora em fideicomisso para ser ocupada por esses príncipes ocasião de seu retorno. Os fatos mais recentes indicam que os fanáticos religiosos deste mundo condenado estão rangendo os dentes por causa do testemunho dado por essa Casa dos Príncipes sobre o novo mundo. Para esses fanáticos religiosos e seus aliados, a volta desses homens fiéis à antiguidade para governar o povo com julgamento não terá nenhum prazer. Fecha aspas. Conforme mostrado no capítulo anterior, foi em 1941, apenas 16 anos depois de 1925, em um congresso em St. Louis, Missouri, que o chefe da organização, o presidente Rutherford, estava mais uma vez garantindo a jovens ainda criança que os homens e mulheres fiéis dos tempos bíblicos voltariam muito em breve. Eles orientariam os jovens em sua escolha de parceiros de casamento, o que tornava aconselhável para eles adiarem o casamento até este tempo. Ao descrever então o evento, a revista Sentinela fez seu comentário sobre o livro Filhos, lançado nessa ocasião como sendo um instrumento provido pelo Senhor para a obra mais eficaz nos meses que restam antes do Armagedon. Aproximadamente 300 meses depois, em 1966, ganhou destaque uma nova data, 1975.